15º dia de propósito para a Quaresma. Hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma e o propósito para o dia de hoje é meditar o Evangelho de hoje, que está lá em Mateus capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Eu já postei o vídeo com a palavra do dia, mas nós vamos meditar novamente o Evangelho do dia de hoje aqui. Então, e como eu consigo meditar, Amanda? Você pode pegar a sua Bíblia e ler sozinho e tentar entender a mensagem que o Senhor quer nos passar, como Ele quer falar conosco através daquela palavra. Você também pode ouvir um padre, algum sacerdote também meditando sobre essa palavra, e eu também vou deixar uma breve meditação aqui hoje. Então, o evangelho do dia está em Mateus capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje vemos a humildade de Jesus, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, e de um modo bastante concreto, dando a sua vida como resgate em favor de muitos. O Senhor nos ensina no contexto do terceiro anúncio de sua paixão. Ele revela hoje que há de se sofrer em Jerusalém, enquanto os discípulos altercam entre si sobre qual deles será o primeiro no reino de Deus. Não haviam entendido ainda a mensagem que o Senhor queria passar. Para trazê-los a melhor mente, Jesus lhes recorda que no reino que ele irá instituir, os súditos não devem portar-se como os pagãos, que aspiram a cargos e funções importantes, pois o que vão ocupar esses cargos precisam ser também os últimos, como aqueles que servem a todos. Quem quiser tornar-se grande, diz o Senhor, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Segundo o modelo perfeitíssimo de Cristo, que se entregou até o fim na cruz, e também o exemplo singular de São José, que se gastou em vida para em tudo servir a Jesus e Maria. Porque não consiste a humildade numa falsa modéstia, que parece querer envergonhar-se à força das qualidades de que lá no fundo se envaidece, mas em assumir a verdade do que somos mais profundamente, servos de Deus, nascidos para servir, trazidos à vida para entregar-lhe de volta, pois essa vida não é nossa, é de Deus, enriquecidos sim com muitos e vários talentos que ele nos concedeu, mas com o fim de os fazer render em proveito dos outros. Não guarde os seus talentos, os coloque à prova, afinal foi para isso que o Senhor nos deu. Não há verdadeira humildade sem espírito de serviço, nem é possível que tenha grande valor um serviço feito sem humildade. E para que em nossas almas andem juntas essas duas virtudes, tenhamos sempre diante dos olhos aquele grande modelo, que é
é nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo tudo, se fez nada, e que sendo Deus de glória, se fez homem pobre, que sendo Senhor da vida, não recusou o cálice do sofrimento e o trânsito da morte, para que os que andávamos sem vida a recobrássemos, a fim de a podermos perder outra vez, não pelo pecado, mas pelo humilde serviço de não pouparmos esforços para amar, e amar até o fim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Que o Senhor esteja sempre convosco e não se esqueça, estamos juntos por uma santa quaresma.